Eu ouvi a minha própria voz pedindo socorro às 3h17 da madrugada. E esse foi o momento exato em que eu entendi que nada do que viria depois poderia ser explicado de forma normal. O detalhe mais perturbador não foi o conteúdo da mensagem, nem a hora impossível, nem o silêncio absoluto do meu apartamento naquela noite. O detalhe que fez meu estômago afundar foi saber com certeza absoluta que eu ainda não havia gravado aquela mensagem. E mesmo assim, ela existia. A vibração do celular sobre a mesa de cabeceira me despertou de um sono inquieto, daqueles em que o corpo descansa, mas a mente parece estar em vigília. Abri os olhos com dificuldade, ainda desorientado, e vi a tela brilhando no escuro do quarto. Um número sem nome, sem foto, apenas dígitos que não faziam sentido. Nenhum prefixo conhecido, nenhuma indicação de país. Apenas um conjunto de números que não pareciam pertencer a lugar algum. Eu quase ignorei. Quase virei para o lado e tentei voltar a dormir. Mas algo dentro de mim, aquela sensação antiga e primitiva de perigo, me fez estender a mão. Havia um áudio, 12 segundos apenas. Apertei o play. E então eu ouvi. Ouvi a minha respiração. Aquela pausa mínima que sempre acontece antes de eu começar a falar. Ouvi a minha voz, sem dúvida alguma, dizendo, num tom baixo e trêmulo: "Se você está ouvindo isso, já começou." O áudio terminou. Fiquei imóvel. O quarto parecia menor. O ar, mais pesado. Apertei o botão novamente. Ouvi de novo. Cada inflexão, cada hesitação, cada detalhe era meu. Não existia margem para dúvida. Aquela era a minha voz. Meu coração começou a bater tão forte que parecia querer romper o peito. Tentei ligar de volta. Número inválido. Tentei enviar uma mensagem. Não entregue. Conferi o histórico. Nenhum rastro além daquele único áudio. Me levantei, acendi a luz, andei pelo apartamento verificando portas e janelas. Tudo trancado. Tudo como sempre. Voltei para a cama sem conseguir dormir. Passei o resto da madrugada olhando para o teto, tentando racionalizar o que havia acontecido, mas cada explicação parecia mais absurda que a anterior. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Fui trabalhar, cumpri minha rotina, conversei com pessoas, ri de piadas sem achar graça, tudo fingindo que aquela madrugada não tinha existido. Mas o tempo todo eu sentia o celular no bolso como se ele fosse um objeto vivo, pronto para vibrar a qualquer momento. Às 17h48, ele vibrou. Mesmo número. Outro áudio. Minha garganta secou antes mesmo de eu apertar o play. Quando a voz começou, eu senti as pernas ficarem fracas. "Hoje à noite você vai ouvir passos no corredor. Não abra a porta." O tom era o mesmo. Calmo. Firme. Como alguém que já sabia exatamente o que iria acontecer. Eu ri. Ri alto, sozinho, tentando quebrar o medo. Aquilo era uma brincadeira. Só podia ser. Algum amigo tentando me assustar. Alguma edição de áudio muito bem feita. Mas quando cheguei em casa naquela noite, por volta das 11, cada ruído parecia mais alto do que nunca. O prédio estava silencioso. Nenhum vizinho falando. Nenhuma TV ligada. Somente o zumbido distante da cidade entrando pelas frestas da janela. Às 23h42, eu ouvi. Primeiro, um estalo leve, como se alguém tivesse tocado o chão com a ponta do pé. Depois, um arrasto lento. Pesado. Um passo. Outro. Cada som ecoava pelo corredor do prédio. Eles se aproximaram da minha porta e pararam. Houve silêncio por alguns segundos. Então, do outro lado, alguém respirou. Uma respiração funda, demorada. Como se estivesse colado à madeira. Eu permaneci imóvel na sala. O corpo todo tensionado, os olhos fixos na porta. Lembrei do áudio. Não abra. E não abri. Depois de um tempo que pareceu eterno, os passos se afastaram. Naquela noite, eu dormi sentado no sofá, com a luz acesa. No terceiro dia, tentei procurar ajuda. Fui até uma loja da operadora, mostrei os registros, expliquei a situação. O atendente parecia confuso. Disse que aquele número não constava no sistema. Fui à polícia. Um agente entediado anotou as informações, fez algumas perguntas, mas seus olhos deixavam claro que ele achava que tudo não passava de algum trote elaborado. Voltei para casa com a sensação de que estava sozinho nisso. Às 3 da madrugada, novo áudio. Você vai tentar ignorar.
mas amanhã vai doer. No dia seguinte, acordei com uma dor forte no braço direito. Ao me olhar no espelho, vi marcas roxas ao redor do meu bíceps. Marcas de dedos. Como se alguém tivesse me segurado com força enquanto eu dormia. Troquei as fechaduras. Tranquei as janelas. Passei a noite em claro. E os áudios continuaram chegando, sempre antecipando algo. Sempre prevendo com precisão assustadora pequenos eventos da minha vida. O copo que eu deixaria cair. A ligação que eu receberia. A discussão banal no trabalho. Era como se alguém estivesse vivendo alguns minutos à minha frente, olhando o futuro através de uma fresta que eu não conseguia enxergar. Até que chegou o áudio que mudou tudo. Ele veio numa quinta-feira, quase 2 minutos de duração. Antes de apertar o play, algo me chamou a atenção. O horário de gravação indicava um momento que ainda não havia acontecido. Estava marcado para dali a 6 horas. O arquivo existia no meu celular antes mesmo de ter sido teoricamente criado. Mesmo assim, quando eu apertei o play, ele tocou. E eu ouvi minha própria voz chorando, soluçando, completamente desesperada. Eu tentei mudar, mas não adianta. Ele sempre chega. Parei o áudio antes do final. Senti uma náusea subir pela garganta. Aquilo era diferente. Aquilo não era uma simples previsão. Aquilo era uma confissão de algo que eu ainda não tinha vivido. Passei a investigar por conta própria. Conversei com especialistas em tecnologia. Um deles chegou a dizer que aquilo era tecnicamente impossível, que um arquivo de áudio não poderia existir antes de ser criado, que um número sem origem não poderia gerar chamadas. Mas as provas estavam ali, no meu celular, reais, tangíveis. E então veio o erro que quase me matou. Na sexta-feira, novo áudio. Hoje você não deve sair. Eu saí. Precisava provar para mim mesmo que aquilo não tinha poder sobre minhas decisões. No meio da rua, enquanto atravessava uma avenida, um carro avançou no sinal vermelho a toda velocidade. O espelho lateral do veículo passou a centímetros do meu corpo e arrancou de raspão a mochila das minhas costas. O impacto me jogou no asfalto. Fiquei deitado alguns segundos, sentindo o coração tentar sair pela boca. Se eu tivesse dado meio passo a mais, eu não estaria vivo. Naquela noite, o áudio veio mais cedo. Às 3h03 da manhã. Agora você sabe que não é brincadeira. Dessa vez, a voz descreveu o meu apartamento em detalhes. O som da geladeira, a lâmpada da cozinha piscando, o copo trincado na pia, o cheiro de mofo atrás do sofá. Tudo exatamente como estava. Então a frase que fez meu sangue gelar. Você vai me ver hoje. Entrei no banheiro e me aproximei do espelho. A luz piscava. O vidro estava parcialmente embaçado pelo vapor do chuveiro que eu havia acabado de tomar. Com o dedo, escrevi lentamente. Quem é você? Esperei. Nada aconteceu por alguns segundos. Então, do outro lado do vidro, letras começaram a surgir sozinhas, invertidas, como se alguém estivesse escrevendo do lado de dentro do espelho. Você. Naquela noite, sonhei com algo que eu havia esquecido por anos. Um incêndio. Um prédio antigo. Chamas subindo pelas escadas. Gritos vindos de um andar superior. Eu correndo, tossindo, tentando respirar. E uma porta. Uma única porta entreaberta. Atrás dela, alguém pedia ajuda. Alguém gritava meu nome. Eu acordava sempre antes de abrir aquela porta. Mas naquela noite, no sonho, eu abri. E vi o rosto do meu irmão, coberto de fuligem, os olhos arregalados, a mão estendida. Acordei com um grito preso na garganta. O penúltimo áudio chegou no início da manhã. Você não lembra porque precisou esquecer, mas eu fiquei lá. A voz agora não era mais só a minha. Havia algo por trás, uma distorção grave, como se outra voz falasse ao mesmo tempo, em sincronia, mas atrasada por uma fração de segundo. E então as imagens começaram a voltar com uma clareza brutal. Anos atrás, eu estava naquele prédio com meu irmão. Um lugar abandonado onde costumávamos explorar desde crianças. Um curto-circuito, o fogo, o pânico, a fumaça. Em algum momento nós nos separamos. Eu encontrei uma escada de emergência. Ele ficou para trás. E eu ouvi, sim, eu ouvi quando ele bateu na porta. Ouvi quando ele gritou meu nome. E eu não abri. Não por maldade. Não por ódio. Mas por puro pavor. Eu fugi. E apaguei aquilo da minha mente para conseguir seguir vivendo.
O último áudio chegou naquela mesma noite. Agora é a sua vez de ficar. As luzes do apartamento se apagaram ao mesmo tempo. O disjuntor não tinha caído. A energia simplesmente sumiu. A porta do quarto se fechou sozinha com um estrondo seco, e então os passos começaram. Dentro do meu apartamento, lentos, arrastados. Eu corri para o banheiro e tranquei a porta. Meu celular vibrava sem parar. Um novo número, um único áudio. A maçaneta começou a girar lentamente do lado de fora. Eu apertei o play com as mãos tremendo, e ouvi você, respirando. Agora, enquanto eu gravo este relato, ainda estou trancado aqui. A porta estremece a cada tentativa de abrir. E o celular acaba de vibrar novamente. Se ele vibrar depois desse vídeo, não ouça. Ele aprende pela voz.